Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência incorporando o IBG, né? Na Umbanda, pelo que se sabe, né? Não se incorpora Erê e sim IBG, né? Erê são forças que representam orixá, que vem do candomblé. A gente não tem nada a ver com isso. Então eu vou usar a nomenclatura IBG, né? Até mesmo pra não ofender o pessoal do candomblé, né? Existe uma nomenclatura também dada aos IBGs, né, que é Iori, assim como é dada a Iorimá. E eu fui pesquisar mais a fundo porque eu não soube explicar pra vocês. Essa nomenclatura é uma nomenclatura dada na Umbanda, né, e vem da Umbanda esotérica, e ela é dada pelo pai de santo chamado WW da Mata e Silva. E aí assim, né, gente, a Umbanda que eu sigo não é essa Umbanda, mas eu acho sempre interessante usar essas nomenclaturas, porque às vezes vocês vão ouvir alguma entidade falando e aí vocês vão falar o que que é. Então eu já trago pra vocês até mesmo pra explicar, porque se existe a gente tem que saber o que que é, na minha opinião, até porque eu tô aqui pra informar vocês, não é mesmo? Esse nome Iori, ele significa a potência da luz em ação reinante e que tem um chefe de legião, né? Então todas as linhas de trabalho que a gente conhece contém chefes de legião, né? Então, por exemplo, Mariazinha, Luizinho, são alguns chefes, né, dessa força, né, que é Iori, dessa linha de trabalho de IBG, né? Não sei se se deu pra entender. Mas vamos colocar aí que cada linha de trabalho tem chefes de legião. Eu achei isso muito interessante, porque se vocês forem pesquisar mais a fundo nisso, vocês vão ver que são muitos nomes que a gente vê com muita frequência, assim, nas gírias mesmo, né? Então, às vezes tem muita Mariazinha, muito Joãozinho, muito Luizinho. Enfim, nomes no diminutivo, assim, né? Mas isso é porque são chefes de legião, então às vezes eles vão ali para poder trabalhar. E claro também que tem entidades que estão trabalhando ali que não incorporam, né? Mas eles estão ali. A força de IBG, né, ela representa a tríade da Umbanda, né? Pra quem não sabe, a tríade da Umbanda é a tríade que foi formada quando se começou, assim, o que nós conhecemos como Umbanda, né? Lá com Zélio, porque o nome da Umbanda se formou a partir do Zélio, mas lembrando que a Umbanda já existia há muito tempo atrás. E, pra quem não sabe, Zélio não incorporava nem malandro, nem Exu, nem nada. Ele só incorporava essa tríade, que era Caboclo, IBG ou Erê, como vocês preferirem, e Preto Velho. Os IBGs, quando eles incorporam nos médios, eles trazem sempre a pureza e a felicidade, assim, de ser criança, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente mesmo, né, a gente vai crescendo, a gente vai passando por experiências, a gente vai se lascando tanto na vida que a gente esquece que um dia a gente já foi criança, né? Que um dia a gente já gostou só de brincar, né? Daquela época, porque só lembra da época boa, assim, né? Que só tinha que acordar e não sei o que, e só brincar e não sei o que. Mas a gente esquece, né? Dessa parte boa também, né? Então, o Erê, ele vem trazer isso pra gente, né? O IBG, ele vem trazer um pouquinho dessa lembrança, dessa pureza, sabe? De não saber o que era falar palavrão, de saber o que era, sei lá, ter dependência emocional, de ter ansiedade. Ele vem trazer isso. Tanto que tem muita gente que é, assim, por exemplo, uma coisa que eu noto muito, né? Pessoas mais velhas, assim, né? De 30, 40 anos, ou até quem, assim, já é pai ou mãe, tem muita dificuldade em incorporar Erê, né? O IBG, como vocês preferirem. Por questões, gente, assim, que esquece mesmo que um dia já foi criança, sabe? Passa tanto tempo, assim, né? Experiência, de responsabilidade e tudo mais, acaba esquecendo, assim, né? De ser criança. Então, às vezes, o IBG tá ali lutando pra poder trabalhar, pra poder incorporar, não sei o que, e não consegue, porque às vezes a pessoa esquece mesmo. Tem gente que às vezes, assim, você consegue ver o Erê do lado da pessoa, o IBG do lado da pessoa, e a pessoa tá assim, eu não tô sentindo nada. E você tá vendo ali que tem né, que tem um espírito ali esperando só a pessoa dar o primeiro passo pra poder virar. E não vem, porque a pessoa não, né, ela esquece, ela não consegue sentir. Se você falar o que é a infância pra aquela pessoa, ela não vai saber te falar. Ela só vai lembrar assim, quando meu pai me batia, eu apanhava demais, enfim. Bom, a minha experiência com o Erê, né? Quando eu era pequeno, gente, eu era muito atormentado pelos Erê, porque eu comia muito doce, então eu tinha muito pesadelo. Eu lembro que no meu quarto, assim, eu não gostava de dormir sozinho de jeito nenhum, porque no meu quarto eu vi um monte de bicho, assim, em cima do armário, sabe? Quando apagava as luzes, meu Deus do céu, gente, eu berrava, mijava na cama, tinha muito pesadelo.
E aí minha mãe fez de tudo, assim, tudo que vocês podem imaginar. Beber água de folha de bananeira, tudo vocês imaginar, não conseguia. Aí um dia ela me levou num terreiro, isso quando eu era pequeno ainda, tipo, não tinha nem 10 anos direito. Aí foi eu, ela, meu pai e a minha irmã, né? Eu e a minha irmã, a gente foi rindo no fundo do carro, gente, igual besta, a gente não conseguia parar de rir, a gente ficava rindo o tempo inteiro, ficava rindo. E eu lembro que era 3 erê, mas eu não conseguia ver o rosto deles, eu lembro que era sempre 3. Aí eu fui lá pra conversar com o preto velho, eu nem lembro, gente, eu não sei nem se era um moço branco ou se era preto, eu lembro que era um homem preto, ficava segurando a minha mão, eu ficava morrendo de medo, falava, gente, o que é isso? Enfim, aí fez essa mandinga lá, mandou fazer, entregar uns doces, assim, pros erê, né? E aí toda vez que eu fosse comer era pra me dar alguma coisa pra eles, né? Toda vez, eu nem gosto muito de comer doce por conta disso. Toda vez que eu vou comer doce, vem aquele tanto... Parece que tem umas 3 crianças na minha cabeça, gente. Fica assim, ai, me dá um doce. Aí eu tenho que ficar jogando assim. E eu morro de medo, dou mesmo. Bala de goma, então, nem se fala. Vocês vão entender esse negócio dessa bala de goma. Bom, tá, né? Aí aquela coisa... Aí eu fiquei um tempão sem ir no terreiro. Muito tempo depois que eu fui, assim... Acho que lá pros meus 16, 17 anos que eu fui voltando no terreiro. E aí aquela coisa de Exu, né, que eu já contei pra vocês. Achava que não tinha preto velho, achava que não tinha herê, não tinha caboclo, só tinha Exu. E aí, de tanto passar mal, depois que eu mudei aqui pra Uberlândia, eu entrei pro terreiro e tal, comecei a desenvolver. Tipo assim, tem uma coisa que eu entendo. A gente não desenvolve primeiro algumas linhas de trabalho, porque elas são linhas... às vezes muito evoluídas, e pra gente que tá vibrando uma energia às vezes muito baixa, não consegue incorporar, como eu falei pra vocês, né? Às vezes a pessoa esquece de fato, mesmo que ela teve infância. Então isso dificulta na hora de incorporar. Então tem que vir, por exemplo, um Exu pra tratar esse trauma, pra pessoa meio que ficar um pouco melhor, lembrar pelo menos um pouquinho pro herê, pro Ibeji, ou sei lá, pro caboclo pegar, entendeu? E conseguir trabalhar. Por isso tem muita gente que às vezes é médio de incorporação, não consegue incorporar, porque o Exu vem, tenta tratar aquele trauma, a pessoa não deixa, e aí não vem, né? Porque a pessoa não tá disposta a resolver o problema que é dela, então fica assim. E aí no meu caso, gente, eu tinha muita dificuldade de incorporar herê. Exu, então, nem se fala. Nossa, era bem difícil. Enfim, depois vocês vão saber o porquê que isso acontecia. Depois eu vou contar com mais detalhes, né? E aí, beleza. Aí, um dia lá, teve uma gira, aí eles começaram a chamar herê. Eu sempre sentia, assim, mas quando eu sentia, não podia chamar. Aí, chamou os herê tudo veio. E eu não deixei o meu vir. Não consegui deixar ele vir de jeito nenhum, entendeu? Nossa, gente. E eu fiquei doido da cabeça. Aí eu sentei no chão, me deram um pirulito, eu sentei no chão. E aí eu comecei a chupar. Só que eu comecei a chupar o pirulito e eu ficava tipo assim, ó. Aí eu ficava rindo, aí tinha hora que eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí eu parava. Aí eu ficava de novo. Aí eu ficava rindo sozinho, balançando a cabeça assim. Aí tinha hora que eu levantava, ele tentava vir e eu não conseguia deixar ele vir. Eu ficava tipo assim, me retorcendo. Aí ele largava. Os IBG ficavam tudo assim, deixa o menino vir, deixa seu menino vir. Isso é muito chato. Teve um que chorou, gente, porque eu não queria deixar ele vir. E aí tem uma hora que eu sentei no chão, fechei o olho. Não, eu não deixei ele vir. Ele pegou e falou assim, ó, da próxima vez eu quero vir, eu acho bem bom. Eu acho bem bom você cuidar da sua criança interior, resolver seus problemas aí pra mim vir. Ele falou desse jeito. Aí ele falou, da próxima vez eu vou vir. Aí eu zerei tudo subir, eu fui embora mó triste. Foi babado, entendeu? E nessa época eu achava que era ela, entendeu? Eu tive um sonho lá com uma herê. Até hoje nem sei quem é essa herê, entendeu? Eu sonhei com uma herê. Aí tinha vez que eu vi ela lá em casa, ela ficava tipo me observando assim, sabe? Com medo de mim. Até hoje não sei quem é, mas eu achava que era ela. E aí, beleza, os dias passaram. Aí na outra gira, no desenvolvimento, que era a gira do desenvolvimento, teve herê, né? E eu lá já trabalhando e ele já irradiando, gente. E os IBG, ou eu vou falar herê. Os herê, gente, quando você não dá paz, enquanto eles não vêm, eles não te dão paz, entendeu? Não adianta, eu não vou deixar vir. Enquanto eles não vêm, eles não te dão paz. E aí eu comecei. Aí aquela vontade de comer, querer comer doce todo dia. Aí teve um dia, gente, que eu tava na faculdade, eu saía pedindo bala pros outros. Falava, você tem bala? Alguém tem bala pra me dar? Gente, eu quero bala. Aí eu acabei comprando.
Tinha uma amiga minha que ela é de um bando e tal, ela falava, isso daí é coisa de erê. Teve uma vez que ele quase me pegou na aula, gente. A professora mandou fechar o olho lá, enfim, eu comecei a passar mal, quase que ele me pega. E aí um dia eu falei, aí eu senti de comprar bala, né? A gente juntou com os nossos amigos e foi comprar bala. Indo pro caminho, tinha aquelas amarelinhas assim, eu comecei a pular na amarelinha. E aí eu falei, dessa vez pelo menos ele vai vir. Dito e feito, gente, chegou na gira, ele, nossa, ele me esbagaçou, ele fazia assim, ó, meu pescoço todo doía, pulava assim. E aí, tipo assim, né, existem sensações que a gente vai ter quando a gente tá incorporado. Então no meu caso, me dá muita vontade de sair pulando, de gritar, nossa, dá vontade de fazer tudo assim, rasgar as coisas, fazer bagunça, esconder as coisas, sabe? Dá muito essa vontade, sabe? Eu me jogava no chão, aí eu ficava fazendo assim, batia a palma. Meu pescoço doeu tanto, gente, ele ficava fazendo assim, ó. Aí tinha hora que ele levantava, ele ficava pulando assim, ó, fazia assim, meu Deus. E não era pouco não, entendeu? E aí, nessa época, ele não deu nome, aí os Zerê ficavam perguntando o nome dele, ele não falava, e eu achava que era ela, né? Eu achava que era ela. Aí um dia eu mudei de terreiro, né? Esse último terreiro que eu tô agora. Aí ele pegou e começou a zoar da minha cara, falando assim, ah, você sabia que meu tio achava que eu era menina? Debochou horrores da minha cara. E aí, assim, hoje em dia eu já não consigo controlar mais ele. O nome dele é Pipoquinha. Toda vez que ele fala esse nome, vem a MC Pipoquinha na minha cabeça, aquela Pipoquinha. Gente, a história que ele me contou sobre ele, assim, gente, as minhas entidades geralmente elas não contam muito, porque elas sabem que eu vou sair contando pros outros, mas elas não focam tanto nisso, até porque às vezes eu não me conecto tanto com elas, então talvez seja por isso que elas não se abrem tanto. Mas o Pipoquinha já falou pra mim que ele era da época da escravidão, né? Eu já tinha visto ele lá em casa uma vez. Ele só tem uma roupinha branca, ele não tem nada demais, né? Tem ele que já é todo personalizado, ele não tem nada. A roupa dele é toda branca e ele é pretinho assim, pequenininho. Parece que ele tem uns 6, 7 anos mais ou menos. E ele falava assim que na época da escravidão ele escondia as coisas, sabe? Tipo chave, às vezes chave de senzala, essas coisas ele escondia, coisas assim que precisava. E aí um tal de senhor lá pegava ele, colocava ele de castigo, aí ele ficava com raiva, escondia mais ainda. Mas ele não me contou como que ele morreu, ele só me contou isso. Ele não, tipo, assim, ele pediu uma guia, mas ele não gosta muito dessas coisas assim, chupeta, ele nem sabe o que é esse trem. Eu queria dar pra ele nem quis. Ele gosta mais de doce, tipo, qualquer tipo de doce, mas principalmente bala de goma. Ama bala de goma. E ele é perturbado, eu achava que ele era quietinho, gente, ele é perturbado, ele sai pulando. Teve uma vez que eu fiz uma guia, ele estourou a guia, porque ele não gostou da guia, e nem era pra ele, era pra o Molu. Ele estourou a guia, ele falou que ele não gostou, falou que eu fiz muito rápido, estourou ela toda. Fora as fofocas que ele arruma. Da última vez que ele veio, gente, ele contou a vida de todo mundo, falando assim, sua mãe vai te xingar porque ela não sabe que você tá aqui. Ele é terrível, terrível, terrível. Uma vez ele jogou bala na consulência, ele é desse jeito. E o problema é que ele só fala a verdade, então nem dá povo xingar ele porque ele fala a verdade. Ele é terrível, mas eu amo incorporar Gerê. No início eu não gostava, eu ficava com muita vergonha de incorporar, porque é muito infantil, gente, você ficar pulando. Mas agora ele já me pega assim, ali é tudo ele já. Às vezes eu sinto que é mais ele do que eu. E é isso, gente, assim, essa é mais ou menos um pouco da minha experiência incorporando Erê. Eu amo, assim, é muito bom, é muito alegre. E alegra muito o nosso dia, assim, sabe? Eu acho que isso, às vezes quando a gente tá muito mal, virar de Erê é a melhor coisa que tem. É muito engraçado, nossa, é muito engraçado. Ainda mais quando eles ficam dedurando os outros. Pra mim, assim, é muito engraçado, não? A festa, geralmente, de Erê é cultuada no dia 12 de outubro, porque é o dia das crianças, né? Geralmente nessa época. Mas tem gente que cultua também em setembro, né? Aí depende muito da casa. Isso se dá também pelo sincretismo, né? Com São Cosme e São Damião. Mas como eu disse pra vocês, tem casa que não segue esse sincretismo, esse culto católico. Até porque a linha de IBG é regida por Iemanjá e Omolu, né? Iemanjá, ela tem muito essa ligação materna, né? O Omolu que viveu com ela, né? Pra quem não sabe, o Omolu, ele é um filho adotivo de Iemanjá. Então essa ligação energética faz total sentido, né? Mas existe esse sincretismo entre São Cosme e São Damião,
porque eles cuidavam de crianças, né? Então tem até lugares católicos que eles, né, benzem, tem essa conexão com criança. Então meio que tem esse sincretismo aí entre eles. A cor da vela, né, geralmente é azul e rosa, mas tem gente que coloca, vamos supor, se eu fosse acender em casa, às vezes é a que o herê pede. Então tem herê que pede azul claro, enfim, tem uns que pede rosa, uns que pede amarelo, vai depender também da onde que seu herê vem, né, enfim. Bom, é isso, essa foi a minha experiência incorporando herê. Comenta aqui qual é o nome do seu herê e como foi essa incorporação, né? Como que foi você virando de herê ou de ibeji, eu já não sei mais de nada. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou falar sobre outras incorporações e eu tô adorando falar sobre as minhas primeiras incorporações, né? Com essa força de trabalho. E é isso, tchau, tchau.